Olá, pensadores! Eu sou Adriana Tavares e esse aqui é o Pensamento Reflexivo, o nosso espaço para falar sobre o ser humano. Esse é o sexto e último vídeo de uma série sobre inteligência emocional, e nesse último vídeo vamos falar sobre a arte de se relacionar, que é em grande parte a aptidão de saber lidar com as emoções das outras pessoas. Ter competência ou incompetência nessa área determina sua popularidade, a liderança e a eficácia interpessoal. Sem que você saiba, a falta de habilidades sociais de lidar com as emoções dos outros pode estar prejudicando a sua carreira, a sua vida familiar e as suas amizades. Então, se você está comprometido com a sua felicidade, é muito importante que você dê atenção a essas habilidades sociais. A arte de se relacionar é a capacidade de perceber as emoções e os sentimentos de outras pessoas e até, de certa forma, ter um certo controle sobre essas emoções. De que forma? Criando uma sintonia emocional com a outra pessoa. Mas, para ter essa sintonia, é preciso calma e o amadurecimento de outras duas aptidões, que é a empatia e o autocontrole, que nós já analisamos em vídeos anteriores dessa série. A falta dessas aptidões pode fazer com que até mesmo alguém brilhante em sentido intelectual seja um fracasso em seus relacionamentos, pareça arrogante, nocivo ou até insensível. As aptidões sociais nos permitem moldar um relacionamento, mobilizar e inspirar outros, ter verdadeira intimidade, convencer, influenciar e deixar os outros à vontade. A forma como as pessoas expressam seus sentimentos é uma competência social muito importante. Paul Ekman usa o termo regras de exibição para designar o consenso social que existe a respeito de quais sentimentos e em que momentos eles podem ser demonstrados de forma apropriada. Somos treinados, tanto de forma explícita como pelo exemplo, a minimizar ou até exagerar sentimentos de acordo com a situação social. Assim, aprendemos, por exemplo, que devemos demonstrar felicidade quando recebemos um presente, mesmo que a gente não tenha gostado, para não magoar a pessoa que nos deu. Na nossa cultura, não seria apropriado demonstrar o nosso verdadeiro sentimento nesse caso, por exemplo. A habilidade no manejo dessas estratégias e a escolha do momento certo e adequado, para utilizá-las é um fator de inteligência emocional. Tais regras para expressar as emoções são mais do que um manual de etiqueta social, ditam como os nossos sentimentos refletem em outras pessoas. Um princípio básico da interação entre as pessoas é que as emoções são contagiantes. Por isso que alguns encontros parecem tão tóxicos enquanto outros são revigorantes. Esse intercâmbio emocional ele acontece de forma sutil, quase imperceptível. Enviamos sinais emocionais sempre que interagimos com as pessoas, e esses sinais afetam as pessoas com quem estamos. Por isso que é tão crucial desenvolvermos autoconsciência e autocontrole, para que possamos ser pessoas revigorantes e não tóxicas para as outras pessoas. Todos somos partes dos recursos utilizados por outros para alterar o seu estado de espírito, tanto para melhor como para pior. Mas como se dá essa transferência? É possível que, de modo inconsciente, imitemos as emoções exibidas por outras pessoas, através de uma sutil mímica motora, de sua expressão facial, gestos, tom de voz e outros indicadores não verbais de emoção. Através dessa imitação, as pessoas criam em si o estado de espírito da outra pessoa, e essa transferência normalmente é feita da pessoa mais expressiva para menos expressiva. O psicofisiologista John Cacioppo, da Universidade de Ohio, observou sobre isso. Basta ver alguém manifestar uma emoção e já evocamos em nós esse estado de espírito, quer percebamos que estamos imitando a expressão facial ou não. Isso nos acontece o tempo todo. Há uma dança, uma sincronia, uma transmissão de emoções. Essa sincronia de estados de espírito é determinante para que sintamos se uma interação foi boa ou não. Então, quer as pessoas se sintam alegres ou deprimidas, quanto mais fisicamente sintonizados são seus contatos,
mais assemelhados se tornarão seus estados de espírito. Em geral, um alto nível de sincronia numa interação indica que as pessoas envolvidas gostam umas das outras. A coordenação de estados de espírito é a essência de bons relacionamentos, e uma determinante de eficiência interpessoal é a capacidade de conduzir essa sincronia emocional. Pessoas incapazes de transmitir ou receber emoções tendem a ter problemas em seus relacionamentos, já que, em geral, as outras pessoas se sentem pouco à vontade com elas. O livro Inteligência Emocional, ele lista 4 aptidões que são componentes da inteligência interpessoal. A primeira sendo organizar grupos, que é a aptidão essencial dos líderes, que envolve iniciar e coordenar os esforços de um grupo de pessoas. O segundo é negociar soluções, que é o talento do mediador, que evita ou resolve conflitos. As pessoas com essa aptidão são ótimas em fazer acordos, arbitrar e mediar disputas. O terceiro é a ligação pessoal, a empatia, que possibilita estabelecer um relacionamento ou reconhecer e reagir adequadamente aos sentimentos e preocupações de outras pessoas. E o quarto é a análise social, que é poder detectar e intuir motivos, preocupações e emoções das pessoas. Esse reconhecimento de como os outros se sentem leva a uma fácil intimidade e senso de relação. Os hábeis em inteligência social ligam-se facilmente com as pessoas, conseguem interpretar suas reações e sentimentos, conduzem, organizam e controlam disputas que acontecem em qualquer área da atividade humana e são líderes naturais, aquelas pessoas que conseguem mobilizar outros em prol de uma meta. São aquelas também que conseguem fazer com que os outros gostem dela, gostem de estar com ela, porque elas são emocionalmente animadoras. As pessoas que causam uma excelente impressão social são aquelas que são hábeis no controle da expressão de suas emoções e também estão bem sintonizadas com a forma como as pessoas reagem a essas emoções. Mas se essa aptidão não estiver bem equilibrada por um senso de suas próprias necessidades e sentimentos e de como satisfazê-los, podem levar a um vazio sucesso social, uma popularidade ganha às custas de sua própria satisfação real. Para ser amado, esse camaleão social se mostrará como pareçam querer aqueles com quem esteja. Embora cause uma excelente impressão, essa pessoa tem poucos relacionamentos estáveis e satisfatórios, porque não consegue equilibrar essas habilidades sociais com a fidelidade a si mesmos. Convivem com uma discrepância entre a sua imagem pública e a sua realidade privada. Em vez de dizer o que realmente sentem de acordo com a situação, elas moldam o seu comportamento para agradar as outras pessoas. Estão dispostas até mesmo a fazer amizades com pessoas que não gostam simplesmente para se enturmar e perdem com isso a chance de serem autênticos, de agir de acordo com seus mais profundos sentimentos e valores, sem ligar para as consequências sociais. No outro extremo, temos pessoas completamente inábeis em competências sociais. Não sabem quando encerrar uma conversa, falam apenas sobre si mesmos sem demonstrar interesse nas outras pessoas, ou então são intrometidas e fazem perguntas inconvenientes. Quando inseridas em um novo grupo, tentam logo tomar a dianteira e mudar o assunto ou o tema de forma abrupta, ou dão a sua opinião logo de cara, sem antes ouvir os outros e entrar em sintonia com as outras pessoas. Pessoas que não sabem interpretar ou expressar bem as suas emoções sentem-se constantemente frustradas e, como cometem erros na mensagem emocional que enviam, sentem que os outros reagem de forma estranha. A pessoa muitas vezes é repelida sem entender ou saber por quê. Essas pessoas podem sim aprender habilidades sociais e existem vários livros também que dão dicas sobre isso. Um muito bom é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é um bom ponto de partida.
Além disso, ter um bom autoconhecimento e praticar as formas mais adequadas de demonstrar as suas emoções também ajuda muito. Alguns comportamentos práticos também podem ajudar, como olhar nos olhos, ouvir com atenção, mostrar interesse nos outros, tomar iniciativa em contatos sociais, alimentar uma conversa e não ficar só respondendo sim ou não ou outras respostas curtas, dar preferência, compartilhar e mostrar gratidão. Para encerrar essa série sobre inteligência emocional, eu gostaria de dar um pouco da minha visão como terapeuta a respeito das emoções. Bom, o nosso corpo, ele não é só o palco das nossas emoções, ele é também o ator principal. Não existe um corpo separado do nosso emocional ou do nosso mental. Mente, emoções, sentimentos, corpo, tudo isso está muito entrelaçado, não tem como a gente separar. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que, embora todo esse conhecimento intelectual seja muito importante, o conhecimento ele liberta e realmente é um bom caminho para a gente conseguir autoconhecimento e autocontrole também. Porém, se o seu corpo não estiver com as condições adequadas de hidratação, de nutrição, de saúde, o seu corpo não tem como equilibrar bem essas emoções. Então, assim como esses bons pensamentos, toda essa parte intelectual que nós aprendemos sobre inteligência emocional influencia nas suas emoções e as suas emoções influenciam no corpo, o corpo também influencia o seu emocional. Então, se o corpo não estiver bem, vai ser muito difícil você conseguir se livrar da tristeza, da depressão, da ansiedade e da irritabilidade. Então, o corpo também é muito importante nisso tudo. Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar é: cuide de você por inteiro, seus pensamentos, suas emoções e o seu corpo, porque não tem como um só estar bem se essas outras áreas não estiverem bem. Até porque essa separação, ela existe só realmente no nosso nível intelectual, né? Quando a gente fala, a gente costuma separar essas três coisas, mas no nosso corpo não existe separação nenhuma entre essas coisas. Então, realmente, a gente tem que cuidar disso por inteiro. Eu espero que essa série tenha sido um bom pontapé inicial para você iniciar nesse mundo das emoções e essa busca por mais inteligência emocional. É um caminho que não tem um final, não tem um destino, é um caminho que a gente simplesmente tem que percorrer durante a vida inteira. Mas eu espero que esses vídeos realmente tenham sido importantes, tenham sido úteis para você. E eu espero você aqui então no próximo vídeo do canal.